Então, pessoal, boa noite para vocês, né? O pessoal que está chegando aí para a nossa aula, né, de comunicação e negociação. E hoje eu coloquei minha camiseta laranja com uma certa frase motivacional, aliás, uma frase que faz muito sentido sobre a questão de conhecimento, tal, sentido para a vida, e tarará, tarará, mas que isso aqui sirva de reflexão nesse momento, né, que nós estamos passando aí de muitas incertezas, muitas dúvidas, né? Tá todo mundo aí angustiado, mas a gente, eu estava vendo uma professora falando assim que nós temos muito que aprender, nós temos muito que ensinar e tudo mais, mas é justamente nesses momentos cruciais que a academia, o conhecimento tem que se fazer presente, porque com certeza passando todo esse momento aí que nós estamos vivendo, a gente terá que reorganizar a sociedade e a gente só consegue fazer isso com o conhecimento, né? A gente consegue reorganizar, né, para o bem, né? Quando você usa a inteligência em favor da própria humanidade, né? Então, porque eu acho que vocês já ouviram falar dos filósofos, aquele pessoal que ficava pensando na Grécia Antiga, os filósofos que pensam inclusive ainda hoje, mas, gente, a razão de ser do conhecimento, da reflexão, é justamente encontrar soluções práticas para a vida. Você não fica assim só flutuando em pensamento sem ter um viés prático para as coisas, né? Então, desse momento crucial que o mundo está vivendo, a sociedade está vivendo, o daqui para frente, né? Ele deverá ser reformatado, reconstruído, né? E como isso será feito, eu espero, né, que muito mais do que ânimos exaltados, a gente consiga construir um mundo e novas bases conceituais a partir de um viés de conhecimento, bom senso e de preferência focado numa paz coletiva, né? Focado assim no bem da coletividade. Pelo menos é isso que eu acredito e vamos ver se a gente consegue chegar lá, né? É bem provável, né, que estejamos vivendo o começo do verdadeiro século XXI com essas transformações mundiais que estão acontecendo aí. De repente, até então nós vivemos uma extensão do século XX, talvez hoje a gente tenha que mudar muitos paradigmas e que isso aconteça com o conhecimento, né? A partir do momento que tiver essas mudanças, né, tiver essa reorganização da sociedade, com certeza isso irá impactar na forma de se comunicar. Veja que a comunicação, ela existe inclusive para propagar o conhecimento, ela existe no sentido de, como a gente estudou lá atrás, a comunicação, ela existe para um processo de socialização. Então a gente usa a comunicação e todos os símbolos, né, que a gente pode recorrer dela, né, o falado, o visual, né, o textual, como a gente fala aqui, o conhecimento que vem impresso nos livros, né, a gente pode usar esse tipo de informação para, inclusive, modelar a sociedade. Então, comunicação entendido como processo de socialização. Então, a gente transmite o pensamento para construir uma dinâmica social. Poxa vida, o que é a sociedade? Quais os rumos da sociedade? Pois bem, é se comunicando que a gente irá construir isso daí. E dito essa questão da comunicação, né, a sua relação com a própria sociedade, nós precisamos pensar em termos mais empresariais, mais organizacionais, né, dentro dos organismos que são criados, né, inclusive na iniciativa privada, que é um dos nossos focos de pesquisa, né, como que a inteligência ela pode ser utilizada para potencializar os recursos de comunicação que existem disponíveis aí. Você pode ser uma empresa que está começando hoje, né? Você pode ser uma startup, você pode ser uma empresa que está engatinhando na sua vida, na sua existência, é importante você saber que precisa se impor numa sociedade competitiva, num cenário, né, econômico competitivo. Então você comunica para que justamente você crie laços, né, para poder se relacionar com o seu público, né, seja os seus consumidores, seja parceiros externos, e inclusive mobilizar, né, os seus colaboradores internamente. Então, como que é a comunicação empresarial na sociedade da informação? Então, hoje nós vamos estar desdobrando um pouco essa ideia da sociedade da informação, nós falamos lá atrás, mas eu vou resgatar isso daí, né? E a gente vai tentar cruzar com a própria ideia de comunicação empresarial
e comunicação organizacional, que são textos que nós já estudamos, né? Mas vamos tentar resgatar esses textos aí, até para título de revisão de prova, já ir pensando, né, o que vem pela frente em termos de avaliação. Então, a matéria de hoje, ela está fazendo assim uma mescla de dois conceitos, né, e que nós vamos trabalhar eles, né, ao longo dos próximos minutos, né. Então, como que de repente a cultura organizacional ela se relaciona com a própria comunicação? Lembrando que cada empresa que você for, cada organização que você for, uma é diferente da outra. Cada uma terá a sua cultura própria, cada uma terá a sua política interna de gestão. Então, é difícil dizer que hajam empresas iguais. Normalmente não há empresas iguais. Até mesmo onde há uma matriz e várias filiais, vocês irão encontrar particularidades em cada ambiente desse, né? A questão é saber como usar a comunicação a nosso favor, né? Então, qual que seria o subtítulo que nós começamos essa reflexão? Comunicação empresarial na sociedade da informação. Precisamos reconhecer que cada vez mais as pessoas estão se comunicando, trocando ideias, gerando atitudes, né? Uma boa comunicação é aquela que força a pessoa a tomar determinadas atitudes, e as empresas, elas não estão assim numa situação mais tão positiva, tão promissora como era lá no começo do Rockefeller, lá atrás do tempo do Ford, que as empresas elas transmitiam o seu desejo, elas eram as que promoviam, né, as emissoras da informação. Hoje as empresas precisam interagir com a sociedade para tentar pensar quais são os elementos mais significativos para ela poder devolver as informações conforme seus interesses organizacionais. Então, vocês vejam que não é uma simples fonte de informação a empresa, ela tem que ter capacidade de diálogo com um ambiente que está cada vez mais integrado em rede, que está agindo cada vez mais de forma sistêmica, né? É uma sociedade que dialoga aqui localmente e às vezes o reflexo é em escala global, né? Então vejam lá, a era digital ela propiciou um mundo transformados, né? Um mundo que foi transformado com aparelhos eletroeletrônicos. Então foi dada uma matriz tecnológica, né? Um tipo de equipamento, né? Bem diferente da máquina a vapor lá da Revolução Industrial, né? Só produzia vapor e energia motriz. Mas os equipamentos eletrônicos, eles possibilitaram transformar, por exemplo, a voz, né, em sinais eletromagnéticos e ser transmitidos no ar, no vácuo, né, por meio de satélite e outros recursos aí. Então foi dada uma matriz tecnológica específica, né, que permitiu, né, a gente massificar, né, a comunicação entre as pessoas. Vejam só, não era só uma simples matriz tecnológica, mas um tipo de tecnologia que foi capaz de ser replicada e acessível a uma gama gigantesca de pessoas. Vejam vocês que uma locomotiva a vapor, né, a tal da Maria Fumaça, a máquina Maria Fumaça, é uma tecnologia que serviu muito no século XVIII, por exemplo, e impulsionou, né, o desenvolvimento da humanidade. Mas quantas pessoas tinham uma Maria Fumaça? Quantas pessoas tinham uma locomotiva a vapor? Então, era uma tecnologia acessível a poucos, era mais aos industriais, aos investidores do transporte, igual o Vanderbilt lá nos Estados Unidos. Mas o fato que era assim uma tecnologia, mas que não promovia uma comunicação com a sofisticação que temos hoje, e uma tecnologia que não tinha acesso a todo mundo. Modernamente, na atualidade, nós conseguimos ter uma tecnologia alucinante e ela tem um custo tão assim baixo que pode ser propagado para um maior número de pessoas, um maior número de indivíduos e numa escala global. Tanto que nós estamos vivendo, como está colocado no segundo tópico ali, o período da aldeia global. Então a gente conseguiu criar, né, um sistema de comunicação onde inúmeras pessoas espalhados pelo globo, né, pelo planeta Terra, têm equipamentos eletrônicos específicos e estão se comunicando. Tanto elas emitem informações quanto elas trazem informações para si. Isso, do ponto de vista empresarial, é muito interessante, que você, por exemplo, pode estar pesquisando um modo de solução de problemas gerenciais lá do Japão, se você quiser saber. Você pode encontrar como que, de repente, empresas administram, né, os seus sistemas na Itália. Então, hoje, isso está a seu alcance. Então, não precisa mais aprender apenas com a realidade que te cerca ali num modo imediato.
Você pode descobrir o que o mundo está fazendo para poder resolver determinadas situações aí, graças a essa tecnologia, a esse cenário que é bem característica do nosso momento histórico, né? Então, a ascensão do compartilhamento de informações, como falei para vocês, o pessoal em processos gerenciais, de administração de empresas, pessoas que trabalham com gestão de processos, né, de um modo geral, você pode estar trocando informações, né, conforme o setor que te interessa. Então, há sim um impacto sobre a sociedade que o autor, né, aqui o Vitor Silva, né, na sua obra de comunicação empresarial e negociação, ele irá afirmar que esse impacto sobre a sociedade ele é quase que impossível da gente medir, ele é incomensurável. Então, é um impacto de informação, de fluxo de informação, que nós não temos como saber exatamente a força disso sobre a sociedade. Eu mesmo tenho algumas dúvidas e algumas preocupações sobre a carga de informações que a gente tem em cima dos mais jovens, por exemplo, né, com desenhos animados cada vez mais sofisticados, mais rápidos, mais efeitos visuais mais intensos, né? E até agora ninguém fez um estudo para ver como que isso impacta na constituição da mente dos mais jovens, né? Não que todos nós, na fase adulta, não estejamos também é, correndo riscos até a nossa saúde mental pelo excesso de imagens, pelo excesso de propaganda, pelo excesso generalizado desse fluxo de informações. O homem da atualidade, o ser humano da atualidade, ele está sendo formado dentro dessa chuva, né, dessa tempestade de dados, informações que estão chegando aí, né? Só que até agora não foi feito nenhum estudo profundo para medir o impacto disso, mas o que nós podemos concluir é que a sociedade ela é bem diferente daquela mais analógica, aquela sociedade mais dissociada dos meios de comunicação, aquelas sociedades que eram mais isoladas e viviam a realidade ali que cercava, não essa aldeia global que hoje está colocada à nossa frente, né? Dito isso, eu vou citar, né, vamos fazer uma análise sobre o texto do Manuel Castells, que ele escreveu um livrinho chamado Sociedade em Rede, é um livro bem conceituado, inclusive. Então, aqui são tópicos que eu retirei lá do livro dele, né, do Sociedade em Redes. Manuel Castells, esse senhor simpático aí, né, um português, e ele diz assim o seguinte: nós sabemos que a tecnologia não determina a sociedade, é a sociedade. Então ele fala assim que a tecnologia não tem segredo nenhum, não é uma coisa assim que está de fora para dentro da sociedade. Não, a tecnologia ela é a própria sociedade. A sociedade, eu já falei isso anteriormente, a sociedade se apropria de meios informacionais que ela encontra identidade. Então, se vocês se questionarem, puxa vida, como que foi inventado o smartphone? Como um dia tiveram a brilhante ideia de fazer o smartphone? Se vocês pegam as palestras do Steve Jobs, ele fala, a gente queria reunir num lugar só a possibilidade de tirar foto, a possibilidade de telefonar, a possibilidade de mandar mensagenzinha. O que ele queria? Ele foi percebendo necessidades da própria sociedade e devolveu em forma de resposta num aparelho único, né? Então, vejam que a tecnologia ela é uma resposta às necessidades da sociedade. Então, como nós iremos nos comunicar? A gente irá buscar os caminhos que tem alguma identidade com a população que nos cerca, né? Então, essa é uma das primeiras ideias para a gente pensar o uso da tecnologia e como usar essa tecnologia a nosso favor. O Borges, que é um texto que a gente já vem trabalhando, aí, já vem desenvolvendo com vocês há um certo tempo, e eu acredito que vocês vão ter que resgatar esse texto para trabalhar a questãozinha que foi colocado lá no final, e depois nós iremos falar sobre ela no segundo momento. Diz assim, vejam lá, a simples compreensão de que as instituições sociais, né, e o mundo são sistemas, ou seja, o que são instituições sociais? São aquelas organizações, aqueles ambientes onde as pessoas se identificam, onde as pessoas elas se encontram, onde elas têm uma certa identidade que caracteriza a sua própria cultura, inclusive, né? E o mundo, vocês sabem, é esse imenso espaço geográfico onde a gente está hoje aí tentando resolver um problema de ordem mundial e tentando buscar soluções também de ordem mundial, né? E o que ele quer dizer com sistemas? Onde
as nossas organizações humanas, sobre numa escala generalizada, que é a escala global, elas estão interligadas. Por que ele fala sistema? Sistema é tudo aquilo que está interligado, aquilo que é formado uma rede, né, interconectada, né? Então, a simples compreensão de que as instituições sociais e o mundo são sistemas e não somas de átomos físicos ou sociais, como se pensava antigamente, lá na era fordista, lá naquele modelão da Revolução Industrial, onde todo mundo era encerrado em si mesmo, uma indústria produzia tudo em si mesmo, as pessoas eram formadas o homem em si mesmo e, de certa forma, um individualismo, e sem considerar que tudo estava interligado. Vejam vocês que a ciência moderna, né, a partir de Thomas Kuhn, debate essa questão sistêmica, né? O Fritjof Capra já falava isso lá no Ponto de Mutação, que a sociedade se organiza em rede, nós nos comunicamos em forma de rede. Essa ideia do homem em uma ilha, isso já está superado. Nós somos, sim, um sistema conectado, nós estamos fazendo parte de uma grande mente coletiva, né? Então, vejam o que isso aqui quer dizer. Nós não somos átomos indivisíveis e isolados, né, que tem algum contato com o outro. Negativo, nós somos assim um grande sistema interconectado, né? Então, não somos uma soma de átomos físicos ou sociais ou de que os diversos estágios por que passou o mundo consistem em sistemas chamados civilizações. Pensar as civilizações como ela fosse uma coisa isolada, única e dissociada. Pelo contrário, hoje você pode pensar que as civilizações pode ser um resultado de uma série de relações que antecederam elas, que envolveram um grande número de pessoas, cultura e bens e etc. Né? Dos sistemas chamados civilizações, que seguem princípios gerais, têm características próprias dos sistemas, implica um redirecionamento da conduta do homem perante os desafios do momento. Então, vejam só, gente, o que esse texto, o resumo da ópera desse bloco aí que o Borges nos apresenta, é que nós não somos assim átomos, não somos assim partes isoladas, né? Até por conta, né, da nosso sistema de informação, né, a velocidade que a gente está se comunicando, nós já podemos pensar a chamada aldeia global. Então, não é assim o equipamento tecnológico, né, que é a grande cereja do bolo disso, mas foi a necessidade e o interesse humano de dialogar coletivamente já desde sempre. Se vocês pegarem na Idade Média a história da Rota da Seda, já havia uma ideia aqui do Ocidente querendo fazer negócio com a China, fazer comércio com a China. A única questão é que era tudo demorado, era em meses, né? O que hoje você transporta num graneleiro, né, da China até o Brasil em 40 dias, naquela época eram meses, 3 meses, 4 meses. Então, o que aconteceu? Que a tecnologia, ela alavancou a gente tornar as coisas mais rápidas. Mas pensem vocês que a tecnologia é um resultado desse desejo humano, né? Então, vejam só que a tecnologia não é algo que vem do céu e cai no nosso colo. Ela é construída dentro da própria sociedade. A tecnologia é uma resposta à própria sociedade. O que acontece é que estamos cada vez mais eficientes, cada vez mais rápidos e claros. Vocês que estão olhando para essa plataforma do Zoom, acreditem, né? Um dia que ela foi pensada, foi responder uma necessidade da própria sociedade do momento, né? Então, da onde que saiu a ideia de fazer o Zoom ou o Teams, né? É uma resposta aos problemas empresariais e corporativos que foram sendo criados ao longo da própria sociedade, né? O Castells irá falar o seguinte, que a sociedade é que dá forma à tecnologia de acordo com as necessidades, valores e interesses das pessoas que utilizam tais tecnologias, né? Além disso, as tecnologias de comunicação e informação são particularmente sensíveis aos efeitos dos usos sociais da própria tecnologia. Então vejam que a tecnologia, nesse caso, ela vai se adaptando dentro da sociedade. Como assim usos sociais, né? É justamente aonde vão aparecendo as necessidades, onde vai aparecendo a vontade de ter a tecnologia lá presente, nós vamos adaptando em aplicativos, em equipamentos, em redes, em sistemas de conexão, em antenas para a telefonia celular, em cabeamento e por aí vai, né? Você irá justamente levar essa infraestrutura tecnológica onde efetivamente se usa, né? Você não vai colocar uma
rede de telefonia no meio da Antártida ou no meio do deserto do Saara, onde não tem ninguém, né? Você vai justamente onde as pessoas estão necessitando desse material aí. Vejam que recentemente, né, eu estou acompanhando o governo federal, vai dar uma ajuda de R$ 600 para as pessoas necessitadas que estão sem emprego por conta da pandemia. Eles irão utilizar ferramentas que já estão na internet, né? Eles vão utilizar os smartphones, eles vão utilizar uma plataforma digital para manter o diálogo entre o poder público que irá conceder o benefício, né, e o cidadão necessitado que irá receber esse benefício. Então, qual que foi o meio de diálogo ali, de se comunicar? É uma tecnologia que já existe. Daí vocês vão falar o seguinte, puxa, mas então a tecnologia ela não ficará só nos bairros mais ricos, mas ela também irá para a periferia? É o que vai acontecer, ou o que se espera que aconteça, né? É claro que em regiões que não tiver bom sinal vai ter um pouco mais de dificuldade, mas o fato é que a tecnologia, como diz essa observação do Castel, ela vai buscar, né, ou ela irá chegar até onde haja necessidade do uso social dela. O social é pensando todas as classes sociais, os ricos, a classe média, os mais pobres. É claro que haverá pessoas que não têm condição de ter um aparelho, mesmo que tenha, não sabe nem usar ele, né? Mas nós estamos falando do cidadão médio, de um contexto geral e não casos tão particulares e tão específicos, né? E o Castells, ele usa um exemplo que eu achei bem interessante, que ele fala assim, que a história da internet fornece-nos amplas evidências de que os utilizadores, particularmente os primeiros milhares, as primeiras pessoas que começaram a utilizar a tecnologia, foram justamente quem produziu essa própria tecnologia, né? Então, lá no começo da informática, né, o que ele quer dizer aqui, né, pegando um pouco da história, quem começou a usar a tecnologia eram justamente os centros de pesquisa, as universidades, o exército, o sistema financeiro, né? Então eram pessoas mais afetadas a um uso mais especializado da tecnologia. Eu coloquei essa figurinha para ilustrar, para vocês verem como que o computador pessoal era algo bem complicado, né? Com componentes bem medonhos e estranhos para a gente pensar os modelos de hoje em dia. Você que está falando comigo numa tela plana, fininha, olha só o monitor que era utilizado. Aquilo ali era um televisor, não era um monitor específico para aquela placa ali. Era um televisor caseiro comum que você apenas ligava, eu nem imagino como isso, para poder fazer essa conexão na época lá, né? E conexão que muitas vezes era na extensão do campus universitário, não saía dali, não tinha como ir lá para o outro lado do país, né? Como acontece hoje. Mas o que ele quer dizer aqui, o Manuel Castells, que inicialmente, primeiramente, são as pessoas que trabalham com a tecnologia no seu desenvolvimento e um uso mais específico que desenvolve ela. Depois, né, que ela se propaga, ela ganha espaço, irá modelar a sociedade. Quanto mais você trabalha, né, os espaços tecnológicos, você irá perceber como que a sociedade vai sofrendo mudanças também. Eu falo isso uma pessoa que um dia na vida teve algo chamado Orkut. Muitos de vocês não têm nem ideia o que é o Orkut, né? Eu conheci o Orkut. Eu, quando comecei a ter uma imersão com tecnologia, se usava muito e-mail, né? A gente nem imaginava que iria ter algo tão flexível quanto o WhatsApp, né? A gente mandava mensagens daqueles primeiros celulares, mensagens pagas em forma de torpedo, né? Então, o dia que apareceu o WhatsApp foi uma revolução e começou, hoje em dia, se usar muito mais até que as próprias chamadas telefônicas, em muitos casos, né? Mas de tempos em tempos, né, as matrizes vão mudando e só Deus sabe o que vem pela frente, né? O que o Borges irá complementar de tudo isso, né? A virtualidade, né, que é o mundo abstrato, não é o mundo analógico, não é o mundo real, não é o mundo material de carne e osso. A virtualidade leva a passagem do interior ao exterior e do exterior ao interior, né? Os limites não mais existem e há um compartilhamento de tudo, né? Os dois bens primordiais do ponto de vista econômico, que nos interessa bastante, com características próprias e diferenciadas dos outros bens, são a
informação, e vejam lá vocês, o conhecimento, né? Então, o que interessa desse emaranhado de tecnologia para nós da comunicação empresarial? É descobrir qual é a informação, qual é o conhecimento. É tentar estudar o que impacta na sociedade e o que não impacta. O que não impacta, você joga numa lata de lixo, esquece ou deixa guardado para aproveitar em algum momento. Mas de imediato tentar entender como que quais recursos serão necessários para utilizar, para tocar o coração das pessoas e motivar elas a tomar uma atitude, seja para comprar a sua marca, seja para estabelecer uma confiança com você, mesmo que hoje não seja teu cliente, mas um dia ele lembre de você. Enfim, a comunicação é isso daí, né? Internamente, como fazer com que a sua equipe trabalhe motivada e, de repente, confiando em você, né? Porque uma coisa que é muito importante nesse processo entre pessoas é a palavra confiança. Até que ponto você confia no seu colega de trabalho? Até que ponto você confia na marca que você consome? Até que ponto você confia nos clientes que te procuram? Vale a pena me sacrificar pelos meus clientes? É algo para a gente pensar, né? É uma questão um pouco abstrata, né? E tudo mais. O Borges, ele começa essa exposição dele aqui sobre a questão do virtual, dessa questão do fluxo de informações, esse deslocamento, né, da realidade material para uma realidade mais abstrata, e lembra muito da sociedade líquida de Bauman, né? E eu estava lendo uma entrevista do Bauman, filósofo, né, bem cultuado, né, nos últimos anos, porque o Bauman ele criou o conceito de sociedade líquida a partir de uma constatação que ele estava na sua casa assistindo um programa de televisão e viu a história de uma senhora, isso lá na Inglaterra, lá, se não me engano, na Inglaterra, a senhora contando que ela não tinha mais satisfação sexual com seu marido já fazia uns 10 anos. Né? Então, há 10 anos, o marido daquela senhora, num programa de auditório, já não satisfazia mais ela sexualmente, vamos dizer assim. E o Bauman caiu a ficha dele e pensou o seguinte: puxa, que sociedade é essa que a pessoa pega informações da sua vida privada e joga, né, numa escala nacional para todo mundo saber que aquela mulher não tinha uma vida sexual satisfatória? Ali o Bauman ficou impressionado com aquela informação e é bem isso aqui que o Borges está falando. É a informação que tanto vem de fora para dentro quanto de dentro para fora. Uma sociedade que não é mais sólida, ela é líquida, ela é disforme. Então hoje essa sociedade ela ama os cachorrinhos, amanhã essa sociedade pode começar a amar os vegetais, depois da manhã ela vai começar a voltar a amar as crianças e ter um conceito de humanidade mais sólido. O fato é o seguinte, que a sociedade está se transformando de um modo alucinante e nós não conseguimos agarrar, não conseguimos pegar isso daí. Então, no processo de comunicação, numa sociedade líquida, as coisas não são tão óbvias como o Ivy Lee observava lá no tempo do Rockefeller. Hoje, o trabalho de comunicação ele é árduo, é rápido, né? Mas é claro, a gente precisa estar antenado às transformações e às tendências, né? O fato é que o fluxo daquilo que é interno com o externo está cada vez mais rápido, né? E é aí que interessa, né, para nós a questão da informação e o conhecimento. Qual informação, qual conhecimento estamos vivendo nesse ano, né, nesse momento? Eu não posso mais falar daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, fazer uma faculdade e achar que está tudo bem. É o conhecimento desse ano, certo? O Borges vai dizer o seguinte, que as novas tecnologias, os novos mercados, as novas mídias que estão surgindo a cada momento, os novos consumidores dessa era da informação e do conhecimento conseguiram transformar o mundo em uma grande sociedade. Se antes a sociedade era a vila que você morava, se antes a sociedade era a cidade que você morava, hoje isso foi transformado. A sociedade ela é global, né? Então conseguiu transformar o mundo em uma grande sociedade globalizada e globalizante. O que é o globalizante? Onde ainda não está inserido na globalização, um dia poderá ser. Sabe aquela tribo de índio abandonada no Alto Xingu que ninguém sabe onde fica? Um belo dia ela pode estar integrada nessa grande cadeia informacional que é o mercado globalizado, sem a menor dor na consciência, né? Mas o homem, diante dessa nova realidade, continua o mesmo, tá? Então isso quer dizer que a tecnologia veio, influenciou as pessoas, mas a natureza humana, segundo Borges,
continua egoísta, ela continua defendendo a individualidade, constituindo as características da personalidade individual, a luta por direitos, a luta pelos interesses, seja individual ou de grupos, né? Por que a gente luta por interesses de grupos? Às vezes eu não consigo atender o meu interesse, eu me associo com outras pessoas com pontos de vista comum e a gente acaba lutando por interesse. E por que ele faz essa análise? Porque, gente, só a tecnologia não é a resposta para os nossos problemas. Você pode ter o sistema mais sofisticado, mais bacana, mais bonitinho, e as pessoas ainda estarem descontentes. E da onde que nasce esse descontentamento? Justamente aí, nas características individuais que pairam sobre a sociedade. Lembra do começo da nossa aula, na aula passada, que eu falava que o inferno é sempre os outros, né? Nosso amigo Sartre, que está lá em cima, a gente começou com o pé direito a nossa exposição. Então, é a individualidade, é a caracterização do eu, né, que determina essa questão de conflito, né? Reconhecer que os interesses do outro vão estar em conflito com os meus. Isso é ruim? Bom, eu não posso dizer para vocês que é ruim, mas é algo humano, é algo que existe nos últimos 10 mil anos, com certeza, né? Então, é algo que a gente já precisava estar adaptado, apesar de toda uma tecnologia, toda uma informação, precisamos reconhecer que a diversidade de interesses impacta na sociedade como um todo, tá? Então, vamos ficar atentos a isso. Então, a comunicação empresarial na sociedade da informação, ela será um reflexo da informação facilmente disseminada e é a necessidade, em algum momento, dela ser discutida e analisada. Então, existem grupos na sociedade que irão, né, grupos principalmente ligados com o poder público, né, que vão debater os limites desse fluxo de informações, em algumas situações criar punição, criar regras. Vejam, por exemplo, vocês o que é o crime, né, de você propagar imagens de menores, a pedofilia virtual. Nem alguém teve que criar uma lei, né, para coibir o fluxo de imagens de menores em situações eróticas, indecentes. A lei Carolina Dickmann, né, que proíbe o vazamento também de imagens íntimas. Então, o fato que existem grupos debatendo, por exemplo, o que se deve passar na televisão, o que se deve fluir, né, nos meios de comunicação de massa, inclusive no smartphone. Então, não é só propagar informação, já existem determinados setores que estão debatendo e discutindo isso, né? Então, o que a gente pode pensar assim que hoje existe, né, na sociedade e ela é entendida como um centro do saber, né? A sociedade vista como ela não só ela agrega o conhecimento, o saber, como ela propaga, né? Então, você absorve esse fluxo de informações que está por aí, você analisa, né, cria esses grupos de controle, aquela coisa toda, e você irá daí extrair algumas reflexões, algumas consequências, inclusive jurídicas, e disso você estará organizando, dando mais ou menos uma roupagem para essa sociedade da informação. Existe sim uma ética na sociedade da informação, mesmo que alguns não respeitem, né? Mesmo que alguns, né, atropelem isso daí. Então, o que é a sociedade da informação? É uma era em que a dimensão digital está incluindo todas as pessoas ao acesso à informação de maneira livre, total e globalizada. O problema são os limites dessa liberdade, mas o fato que ela existe e tem muita coisa sendo processada na rede. Se você quiser aprender a fazer bomba, lança foguete, se você quiser virar terrorista, tem lugar que te ensina. Se você quiser construir um avião, tem lugar que te ensina. Então não está tendo assim um controle sobre as coisas, né? Existe algum controle, mas ele ainda não é o ideal. Mas, enfim, um dia a gente chega lá. Meios de comunicação com modelos eletrônicos interconectados na internet, né? E o que a gente pode concluir com isso? Empresas e pessoas, ou a pessoa individualmente, ou a empresa, que é o coletivo de pessoas com uma finalidade empresarial, tal, né? E, como eu falei, depende da matriz tecnológica da época, né? Quais são as conclusões que nós podemos já ir tendo? A internet interferiu no comportamento social das pessoas. Então, a sociedade está sendo modelada por conta da rede internacional de computadores. Então, é necessário que as empresas, né, é necessário que nós, o pessoal da administração das empresas, da gestão das empresas, entendam que não, a sociedade não irá
mudar por nossa causa. Nós, do meio empresarial, que terá que se adaptar a esse novo cenário de coisa. Até coloquei aquela figurinha de um monte de gente sentado lá no balãozinho, cada um no seu notebook dialogando. O desafio maior é gerir pessoas que veem no acesso à informação um fator relevante para o sucesso dos processos. Então, a gente terá sucesso, a gente terá expansão dos nossos modelos empresariais se a gente dialogar com eficiência dentro desse modelo aí. A sociedade da informação influenciou as formas de se comunicar. E isso afetou o relacionamento das pessoas, o lazer, a convivência diária e principalmente as atividades profissionais de trabalho. Então, nós estamos à mercê dessa mudança aí, tá? E dito isso, pessoal, nós estamos indo para o resto, né, dos minutinhos que nos faltam aí. Eu quero fechar essa sala e nós já vamos abrir uma outra, vocês fiquem aí, porque eu quero orientá-los em relação a essa atividade que está sendo postada. Então, vocês não fujam, né? Eu já estarei dando um retorno e vejo vocês lá. Tudo bem?